Quem foi Isaque na Bíblia? Isaque foi o filho prometido pelo próprio Deus a Abraão e Sara. A Bíblia fornece várias referências sobre quem foi Isaque, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Embora Abraão também tenha tido outros filhos que originaram nações, é em Isaque que consistia o plano de Deus em relação à descendência de Abraão. Foi por meio dele que a descendência escolhida seria chamada. Hebreus capítulo 11, versículo 18. Isaque foi o único filho do casal Abraão e Sara. Um fato interessante em relação ao significado de Isaque é que quando Deus prometeu que Abraão e Sara teriam um filho, Abraão riu dessa promessa. Gênesis capítulo 17, versículo 17. Depois, quando Deus repetiu a mesma promessa, Sara também riu devido a certa incredulidade. Gênesis capítulo 18. Mais tarde, após o nascimento de Isaque, Sara reconheceu que Deus lhe havia dado uma causa de riso e que todos que soubessem iriam rir com ela. Gênesis 21, versículo 6. Abraão já tinha 100 anos de idade e sua esposa Sara 90 quando Isaque nasceu. Em reconhecimento à promessa da aliança, Isaque foi circuncidado quando tinha 8 dias de nascido. Gênesis capítulo 21, versículo 4. No dia do desmame de Isaque, seu irmão Ismael, filho de Abraão com Agar, zombou dele. Sara ficou bastante irritada e pediu para que Abraão se livrasse tanto de Ismael quanto de Agar. Gênesis capítulo 21, versículo 10. Esse pedido preocupou bastante Abraão, pois se tratava de um filho seu. Mas Deus tranquilizou Abraão, dizendo que sua descendência seria considerada por meio de Isaque, e que ele não deveria se preocupar com Ismael, pois dele também seria um povo. Sendo assim, Abraão fez conforme Sara lhe havia pedido. No capítulo 25 de Gênesis, encontramos Isaque e Ismael juntos novamente para sepultar Abraão. No capítulo 22 de Gênesis, para manifestar a fé de Abraão, Deus o prova, ordenando-lhe que oferecesse seu filho Isaque em holocausto. Durante o caminho, a Bíblia relata que Isaque não sabia que ele seria sacrificado. Quando chegaram ao local ordenado por Deus, Abraão amarrou Isaque no altar para imolá-lo, porém foi impedido. O episódio do sacrifício é muito significativo. Tal ato demonstrou tamanha fé que Abraão tinha, como também a obediência e a fé do próprio Isaque. A fé de Abraão não se resumiu apenas em obedecer à ordem divina e entregar seu filho em holocausto, mas Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos para que as promessas fossem cumpridas. Quando tinha 40 anos de idade, Isaque se casou com Rebeca. Em Gênesis capítulo 24, Abraão pediu para que seu servo trouxesse de sua terra, dentre seus parentes, uma esposa para Isaque. Abraão creu que o Senhor garantiria o êxito da missão, e assim foi. Diante da família de Rebeca, o servo de Abraão formalizou a proposta de casamento e entregou presentes valiosos a Rebeca, a sua mãe e a seu irmão. Em Gênesis capítulo 24, versículo 58, lemos sobre como Rebeca aceitou a união. Por fim, em Gênesis capítulo 24, versículo 60, Rebeca foi abençoada por sua família, provavelmente por seu irmão, significando a oficialização legal do casamento, dentro dos moldes daquela época. Portanto, quando Isaque levou Rebeca para a tenda, ela já era sua esposa oficialmente. Isaque e Rebeca esperaram 20 anos por filhos, pois Rebeca era estéril. Isaque intercedeu ao Senhor em favor de Rebeca, e ela engravidou, dando à luz a gêmeos, Esaú e Jacó, quando Isaque tinha 60 anos. Mais tarde, quando Esaú e Jacó já eram homens formados, instigado por sua mãe, Jacó se aproveitou do fato de Isaque ter a visão fraca devido à idade e se passou por Esaú, recebendo a bênção que cabia ao primogênito dos filhos. Embora aquele ato tenha tomado Isaque de surpresa, em nenhum momento Deus foi surpreendido, muito pelo contrário. Quando Rebeca ainda estava grávida, ela sentiu os meninos se empurrando dentro do seu ventre.
Quando ela consultou o Senhor sobre aquilo, ele esclareceu que dentro do ventre dela havia duas nações e que o mais velho serviria o mais novo. Gênesis capítulo 25, versículo 23. Na Epístola aos Romanos, Paulo faz uma exposição profunda desses relatos de Gênesis, afirmando que antes do nascimento dos gêmeos, antes que ambos tivessem feito alguma obra, Deus havia escolhido Jacó. Romanos capítulo 9, versículo 11 a 13. Isaac morreu com a idade de 180 anos. Gênesis capítulo 35, versículo 28.